Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula, o nosso Intensive Python 05. Aqui nós vamos continuar estudando as nossas estruturas condicionais, os nossos ifs. Agora nós vamos ver o if, o else e o elif. Lembrando que o nosso if significa se, o nosso else significa se não, e o nosso elif, se não, se, que é a abreviação de else if, tá bom? O nosso Python aí tornou nossa vida mais fácil, criando o elif. Então, suponhamos que eu tenho uma variável chamada número com o valor 20. Criando uma estrutura normal, né, com o else, ou seja, uma situação contrária ao meu if, nós podemos verificar if número maior que 10, então ele executa um código caso isso seja verdadeiro, que eu vou simplesmente mandar ele mostrar é maior que 10. Então, se eu executar essa afirmação verdadeira, ele vai executar a frasezinha, vai mostrar é maior que 10. Se eu colocar na mesma linha do if uma resposta contrária a essa avaliação, que é o meu se não, uma avaliação da minha condicional de forma contrária, né? É menor que 10. Se for verdadeiro, aliás, se for verdadeiro não. Se essa condição que eu impus for falsa, ele vai entrar no meu se não. Se for verdade, ele entra aqui, tá bom? Então vamos tornar isso verdade. Eu vou colocar aqui 9. Perceba que 9 não é maior do que 10. Então, se não é maior, é porque é menor. Então ele entra na minha condição contrária aqui, no meu else, tá? Vou executar. É menor que 10. Perceba que ele imprimiu aqui, é menor que 10. Certinho? E agora o nosso elif. O nosso elif se aplica quando eu quero colocar uma condição a mais. Se o número não é maior do que 10, é elif, né? Se não, se número for menor que 5, tá? Então perceba que agora eu avalio se o número é maior do que 10. Coloquei o valor 3 aqui para satisfazer, né, o nosso elif aqui, ó. E ele vai testar uma outra condição. Agora eu tenho que especificar que condição é essa. E ao invés de colocar apenas else, eu tenho que colocar agora a condição por inteiro. E eu coloquei uma nova aqui. Se não, se elif número for menor do que 5, eu vou escrever aqui é menor que 5. Como isso vai ser verdadeiro, tá? Como isso aqui vai ser verdadeiro, porque o conteúdo da variável número é 3 e 3 é menor do que 5, ele vai imprimir é menor que 5 na tela. Vou executar. Tá aí, é menor do que 5. Certinho? Agora eu vou colocar aqui um se não. Se não for maior do que 10 e nem menor do que 5, né, ele vai entrar nesse meu se não. Tá bom? Ou seja, se nenhuma das minhas condicionais anteriores é aceita, ele entra aqui. E eu vou colocar aqui nenhum foi aceito anteriormente. Tá bom? E qual é o valor? É só botar um valor maior que 5. Vou colocar aqui 7, 6. Né? Poderia ser 6, 7 ou 8 ou 9. Né? Então perceba que eu vou executar e ele vai entrar exatamente no meu else. Tá aí. Ó. Nenhum foi aceito anteriormente. Resumindo, se nenhuma das condições que eu colocar, né, se nenhuma dessas condições que eu colocar forem aceitas, ele entra no meu else. Se eu não tiver uma segunda condição, né, ou várias outras condições, se eu tiver apenas uma condição, se essa condição não for aceita, ele simplesmente entra no meu else. Perceba que agora ele vai imprimir novamente essa frase novamente, ó, porque 6 não é maior do que 10. E ele entra exatamente aqui, ó. Vou colocar aqui, é menor. Por quê? Porque esse meu else agora está funcionando exatamente como o contrário do meu if.
o contrário dessa condição que eu impus. F5, escreveu, é menor. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ficado claro como se usa o if, o else e o elif, tá? E nos encontramos na aula 6 do nosso Intensive Python. Tchau, tchau.